Olá, tudo bom? Aqui é Luciano Duro. Eu sou médico especializado em medicina de família e comunidade, mestre e doutor em epidemiologia. Eu normalmente não falo muito a respeito de especialidades, etc., mas nesse momento acho pertinente para o assunto que eu quero falar a respeito agora. Eu demorei um certo tempo para poder falar alguma coisa sobre o tratamento precoce em relação à Covid-19. Mas tendo em vista tantas questões, né, que eu vejo e que tenho recebido na prática de vários colegas que estão na linha de frente e que estão sofrendo, inclusive, violência, por enquanto verbal, mas a respeito de não fornecerem o tal tratamento precoce versus o posicionamento de outros colegas que defendem esse tratamento, eu achei extremamente necessário da minha parte colocar algumas coisas, né, tendo em vista um pouco de conhecimento que eu tenho. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre epidemiologia. Né? O que é epidemiologia? Epidemiologia é um ramo, né, da medicina que lida com a ciência de estudar os eventos em saúde que acontecem nas populações e tentar procurar relacioná-los, né, e tentar analisá-los de uma forma, né, a entender, compreender melhor vários, né, das suas nuances, como seus fatores de risco, seus fatores de proteção, a história natural das doenças, a distribuição, né, de todos os componentes do processo de saúde e doença dentro de uma população. Então aí já é uma primeira grande sacada, uma grande importância de se mostrar e de esclarecer que quem lida com epidemiologia, ele estuda as populações. Por que isso, principalmente? Porque é com o estudo de muita gente, com o estudo de várias populações, de várias pessoas dentro dessas populações, que se é possível tecer algum comentário a respeito do que se espera que vai acontecer, né, com certas pessoas em nível individual. Por isso que a epidemiologia, quem é epidemiologista ou quem utiliza da epidemiologia para lidar com as suas coisas do dia a dia, precisa, né, compreender que eu não posso, não devo colocar a experiência que eu tenho no individual, ou seja, com o meu paciente na minha frente, como um dogma a ser utilizado para todas as pessoas. Sim, o contrário é verdadeiro. Através de estudos que mostram como tal doença, tal condição se comportou nessa população, eu posso entender que aquele meu paciente que está na minha frente, o quanto eu posso me ocupar, o quanto eu posso aproveitar daquelas informações epidemiológicas para o trato dessa pessoa que está na minha frente. Em segundo lugar, uma questão importante é que se entenda que há uma hierarquia de informações, uma hierarquia de evidências através de estudos científicos. Há diversos tipos de estudo, ok? E que cada um desse estudo ele tem uma peculiaridade, uma particularidade que serve para uma determinada informação. Então, existe uma sugestão, uma solicitação de que, por exemplo, quando eu quero saber do comportamento de uma determinada doença dentro de uma população, eu posso fazer um estudo ecológico, por exemplo, que é o que pega dados prontos e tece algumas avaliações, certo? Se eu quero saber a respeito de como essa doença se comporta, quais são os seus fatores de risco, quais são as características dentro, né, dessa doença, o que está ligado a ela como fatores de risco ou de proteção, os meus melhores estudos são os observacionais, como os estudos de coorte, etc. Agora, se eu quero entender qual é a melhor intervenção, ou seja, se utilizar um tipo de intervenção A versus a B, o melhor estudo é o famoso, um conhecido ensaio clínico randomizado. E no final das contas, quando há uma dúvida a respeito das informações que são, né, colocadas nos diversos sites, né, de estudos que dão resultados de artigos, que entregam artigos para as pessoas lerem, muito frequentemente acontece de ter X estudos dizendo
que, por exemplo, uma droga funciona e X estudos dizendo que que essa mesma droga não funciona. Para isso se criou um outro que seria um topo da pirâmide, né, de evidências como maior força, que são as revisões sistemáticas, que é um tipo de estudo que reúne todas as informações que tem a respeito e faz um compilado e tenta esclarecer qual, ou seja, de todos esses 20 estudos, né, afinal, a resposta está mais por aquele lado. Só que existem revisões temáticas de ensaios clínicos, de estudos observacionais. Só que existe uma questão também o seguinte: se há estudos, mesmo estudos, ensaios clínicos randomizados de baixa qualidade, a revisão sistemática também vai dar resultados de baixa qualidade. Eu tenho um exemplo muito prático. Em algum momento da minha vida profissional, eu me deparei com uma necessidade de ver uma medicação para um tratamento de uma doença pulmonar grave. E essa doença tinha uma medicação que uma pessoa precisava ir entrar na justiça. Então, eu dando uma revisada, encontrei 2 ensaios clínicos randomizados, ou seja, né, eu fui direto buscar essa informação, que me falavam sobre esse tipo de tratamento e os benefícios sobre essa doença. E esses 2 ensaios clínicos eram ensaios clínicos dizendo assim, que melhorava a porcentagem de oxigênio, dava alguns eventos intermediários lá. E sim tinham uma revisão sistemática feita desses 2 outros ensaios, desses outros ensaios clínicos. Só que os 2 ensaios clínicos foram feitos pela indústria que fabricava o medicamento. E a revisão sistemática também era feita por alguém que estava ligado a essa indústria. Ou seja, mesmo tendo essa hierarquia, há de se analisar com cautela, inclusive, esses resultados. Eu digo tudo isso porque hoje em dia tem se falado muito a respeito de tratamentos precoces, por exemplo, e quem sugere que eles funcionam, eles se baseiam muito, mas muito, em estudos observacionais, que não são bons estudos para determinar se uma droga é eficiente, ok? É eficaz. É como se eu fosse mostrasse 3 fotos de feijoadas para vocês e perguntasse qual dessas 3 feijoadas é melhor, é a mais gostosa. Tu tens um parâmetro, que é a foto. Tu podes entender que pela foto tem alguma que seja mais bonita que a outra. Ela te dá uma certa informação, mas o padrão ouro é utilizado de outros órgãos dos sentidos, né? Que é talvez o tato, mas assim, o olfato, a visão já foi utilizada, né? A gustação. Ou seja, o padrão ouro seria a gustação, e mesmo assim seria interpretado por gosto, né? Quem tem o gosto, né, para tipo de feijoada pode achar boa uma e outra não. O que eu quero dizer com isso? Que quando se colocaram os estudos para comprovar que o tratamento precoce vale a pena, mesmo em revisões sistemáticas, se colocaram muitos estudos observacionais que não valem, que não têm uma validade na prática, que a epidemiologia lida, certo? Então, até agora, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco, certo? Nem a colchicina, que estava achando que se poderia fazer um resultado mais promissor, também não está sendo demonstrado a isso. Eu não vou agora, nesse vídeo, não é o momento de eu destrinchar um por um, mas eu digo para vocês que se há algum epidemiologista a favor desse tratamento precoce, eu gostaria de conhecê-lo e entender suas razões. Há algumas discussões em quem né, é a favor do tratamento precoce, alguns argumentos. Um deles diga assim, então prove que não funciona. Não é assim que ciência funciona. A ciência diz, desde os primórdios, que quem tem que provar alguma coisa é quem diz que funciona. Isso seria a inversão do ônus da prova. Eu não tenho que provar que eu sou inocente, eu quero que tu me prove que eu sou culpado. Então, os ensaios clínicos, toda a parte da epidemiologia, quem estudou um pouco de epidemiologia, deve entender as relações de hipótese nula, hipótese alternativa, que não cabe aqui também nesse vídeo eu explicar para vocês, mas em palavras muito breves
sempre se parte do princípio que não funciona. E a partir disso, quem faz o estudo deve provar que quem diz que não funciona está errado. E aí entram os critérios de amostragem, tamanho de amostra, qualidade da amostra, quantas pessoas e quem são essas pessoas que foram testadas, que poder estatístico isso tem, tanto pré, trans, durante, ou seja, e após. Então é muita ciência envolvida. Quando se coloca ciência no sentido real, com C maiúsculo, esses tratamentos não funcionam. Lamento que esse vídeo tenha sido muito longo, mas eu acho de extrema importância, em algum momento eu teria que me manifestar. Mas, e acredito sim que eu vou poder postar coisas um pouco mais específicas e tentar dar a minha visão, né? Para quem quer discutir isso, quem possa curtir ou não, e a gente começar a discutir. E eu sou o primeiro a dizer, olha, estava errado, e a partir do momento de tal estudo, bem delineado, com as coisas tudo bem certinhas, eu acho que sim, tal tratamento vale a pena. Por enquanto, ninguém me convenceu do contrário. Então, pessoal, quem não é profissional de saúde, quem é profissional de saúde, mas entendam que quem não prescreve tratamento precoce não é bandido. Nós, nesse momento de pandemia, nós estamos muito fragilizados e essa fragilidade nos faz buscar qualquer recurso. Mas não é assim que funciona na ciência. Qualquer recurso não é a resposta para o nosso problema. Ninguém vai à guerra dando tiro de 32, porque sabe que não funciona, por mais que ele possa matar, sim, possa matar uma ou duas pessoas, mas nós não podemos gastar energia com isso. Numa guerra nós temos que utilizar, olha, né, ironicamente falando, de armamento pesado que realmente tenha sido comprovada a sua eficácia. E não é o caso com os tratamentos precoces. Então, calma, pessoal. Se o profissional de saúde que te atende não estiver prescrevendo tratamento precoce, e sim estiver prescrevendo só anti-inflamatório, analgésico, controle de antitérmicos, é assim que funciona. É assim que nos primeiros momentos as coisas devem funcionar. Parte-se de um princípio que 80% das pessoas não evoluem para necessidade de hospitalização, se não mais, 85%. Ou seja, qualquer estudo que queira trabalhar com tratamento precoce para evitar hospitalização, pela própria história natural da doença, já sai ganhando em 85%. E se a gente olhar a letalidade aparente, ou seja, de todos os que adoecem que vão para o hospital, que não, diga-se de passagem, não são todos os que adoecem, 3% estão morrendo. Ou seja, 97% das pessoas não morrem. Então, temos que ter bastante cuidado na hora de brigar, de discutir e agora passar para agressões. Isso não é legal. Nós já temos problemas suficientes para resolver, nós, né, ou quem está na linha de frente, quem está no campo de batalha tentando, né, resolver o problema das pessoas, e não precisamos de mais essa questão, não precisamos de mais esse problema. Eu estou à disposição, sou super aberto para discussão, para tentar trocar algumas informações e espero ter ajudado alguém apesar de 15 minutos de vídeo. Um abraço.